renova em nós a nossa fé no Espírito e na palavra, renova a nossa esperança, renova a nossa comunhão, renova a nossa comunhão com o Senhor, Pai, renova a nossa intimidade, renova o nosso compromisso com a palavra, nós sejamos árvores frutíferas e com a bênção de Deus e com a sua presença nós queremos mais de Ti. Oh Deus, renova a nossa vida, faça esse louvor mais uma vez como se fosse a sua oração. Oh, vai clamando o Senhor, oh, vai clamando com o Senhor, vai abrindo o seu coração, vai pedindo a presença de Deus. Fala com Deus se você confia que a esperança está nele, a sua confiança, a sua fé está nele, a sua força está nele. Eu confio em Ti, Deus, confio na Tua palavra em todo o tempo. Tu és tremendo, Tu és grande, Tu és tão poderoso. A esperança para o ferido, como árvore cortada, marcada pelo amor, ainda que na terra envelheça a raiz, e no chão abandonado seu tronco morrer.
E você que crê, repita assim comigo: Senhor Jesus, eu creio que ao cheiro das águas da palavra de Deus vai ter vida em todas as áreas da minha vida, e que será cortado é a raiz do mal, do sofrimento, da doença e da enfermidade, em nome de Jesus. Amém, povo de Deus? Bom dia, seja bem-vindo na casa do Senhor. Pode se assentar. Abra sua Bíblia em Jó, capítulo de número 14. Jó, capítulo 14. Nós vamos ver nessa passagem Jó, um homem que era reto, justo e andava com Deus, e passava por um momento muito difícil, onde havia perdido tudo. E aqui nós vemos uma oração de Jó a Deus, e Jó, ele roga a Deus o favor dele sobre a sua vida. E pede ali para que Deus se mova de misericórdia para com ele, ou seja, para com a humanidade. E aqui nós vamos ver, de acordo com a palavra de Deus, que mesmo ali, na situação que você esteja passando a viver, Deus pode trazer vida e trazer a existência das coisas que não são como se elas já fossem na sua vida. Jó, capítulo 14. Versículo de número 1, versículo seguinte. Essa é uma oração de Jó, clamando pelo favor de Deus. Diz assim, Jó capítulo 14, versículo 1, versículo seguinte. O título da mensagem é: Jó roga o favor de Deus por causa da brevidade e miséria da vida humana. Versículo de número 1, versículo seguinte. O homem nascido da mulher e é de bem poucos dias e cheio de inquietação. Versículo 2. Sai como a flor e se seca, foge também como a sombra e não permanece. Versículo 3. E sobre este tal abre os meus olhos, e a mim me faz entrar em juízo contigo. 4. Quem do imundo tirará o puro? Ninguém. Versículo 5. Visto que seus dias estão determinados, e contigo está o número dos seus meses, e tu lhe pusestes limites, e não passará além deles. Versículo 6. Desvia-te dele, para que tenha repouso, até que, como o jornaleiro, tenha contentamento no seu dia. Porque há esperança para a árvore cortada, ainda renovará, e não cessarão os seus renovos. Versículo 8. Porque se envelhecer na terra a sua raiz, e morrer o seu tronco no pó. Versículo 9. Ao cheiro das águas brotará, e dará ramos como planta. A Bíblia fala aqui, o Jó relatando e falando que um homem nascido de uma mulher
Que talvez de poucos dias ele já vem cheio de inquietação. É assim, a criança quando ela nasce no ventre de uma mãe, ela já nasce cheia de inquietação. Ela nasce chorando, já nasce ali mexendo as perninhas, os braços, assim, com vontade de ter alguma reação, cheia de inquietação. E só na pessoa ali nascer e chegar nesse mundo, chegar nessa vida, ela já obteve uma grande vitória. Só de uma criança ela vingar e ser gerada já é uma grande vitória. Só ela nascer, ela já obteve uma grande vitória. Mas já se nasce cheio de inquietação, ou seja, cheio de situações para se resolver, para se acostumar, para se adaptar dentro do mundo, dentro da sociedade, na vida. Então, nascido de mulher, a pessoa já chega no mundo cheio de inquietação. Por isso que a partir do momento que nós vamos crescer, a gente precisa desenvolver uma comunhão com Deus. A gente precisa crescer nas experiências com Deus, crescer na vida com Deus, para que, ao passar da vida, para que a gente não precise ser cortado, a gente vá cortando as raízes do mal e não deixando nenhum mal fazer parte da nossa vida. Talvez vai ser oferecido a nós, pessoas que talvez já conhecemos a Deus, coisas talvez totalmente contrárias à palavra. E o que nós temos que fazer? Cortar a raiz do mal e dizer não. Por quê? Para Deus precisa ser o diabo. A gente mesmo precisa, com o passar dos anos, mesmo nós vivendo num mundo cheio de inquietação, aprendermos a cortar as raízes do mal e dizer não para as propostas malignas que muitas das vezes nos são oferecidas, para as situações que muitas das vezes são postas diante de nós. Porque se a gente aprender a cortar a raiz do mal, a gente não precisará ser cortado. Se a gente aprender a fazer as boas escolhas, nós poderemos frutificar nessa vida, gerar um fruto e se tornar uma árvore frutífera e ainda que oferece bons frutos às pessoas à nossa volta. Por isso que a vida de oração ela precisa fazer parte da vida daquele que se diz cristão. Está vendo aqui? Aqui era Jó clamando em oração a Deus, buscando o favor e a misericórdia de Deus, uma intervenção divina em favor da vida dele, em favor da humanidade. Era ele entrando diante de Deus em oração. E ele sabia que o ser humano é cheio de inquietações. Muitas das vezes tem objetivos altos para alcançar, lugares para chegar, metas para alcançar, cheio de inquietação. Mas nem por isso nós podemos deixar de buscar a Deus, de servir a palavra, de ter uma vida de oração, de gerar uma comunhão verdadeira para com Deus e para com as Escrituras, criar a nossa intimidade, a nossa comunhão, ter tempo para Deus, ter tempo para cumprir a vontade de Deus, ter tempo para fazer o que a Bíblia nos ensina e nos mostra. Isso deveria ser uma preocupação diária nossa, de fazer a vontade de Deus em todo tempo, a tempo e até fora de tempo, sermos um cumpridor da palavra das Sagradas Escrituras. Aí vem dizendo assim, olha, versículo 2: sai como a flor de seca, foge também como a sombra, e não permanece. Então quer dizer que a vida terrena é o quê? Passageira. Tudo nessa vida um dia é o quê? Passa. Então nós temos que saber aproveitar a vida com sabedoria que vem de quem? De Deus. Porque até a vida aqui é passageira. Tudo aqui, irmãos, é de passagem. Nós estamos aqui nessa terra, mas nós estamos de passagem.
A vida eterna a gente vai viver com Cristo lá no céu. Mas aqui não, porque nós estamos de passagem. A vida é passageira. Então aqui nós precisamos nos preocupar em cumprir a palavra de Deus, cumprir os ensinamentos, granjear almas no reino de Deus, ganhar almas para Jesus, espalhar as boas novas, criar uma comunhão com Deus, com a oração, na vida, na palavra, nas escrituras. Aqui na terra, sim, a gente tomar decisões o quê? Importantes. E cortarmos toda a raiz do mal, toda a influência do mal que tenta ali, muitas das vezes, ser semeada na nossa vida, que tenta crescer como uma plantação, que tenta nos impedir de chegar nas bênçãos de Deus para a nossa vida. Aí diz o versículo 3: e sobre esta tal, abre os teus olhos, e a mim me faz entrar em juízo contigo. Como João falou, vou entrar em juízo com Deus, vou entrar para tomar o quê? Decisões da minha vida. A Bíblia mesmo fala, irmãos, entremos juntamente em juízo. Apresenta diante de mim o quê? As tuas razões, para que eu possa te justificar. Muitas das vezes é necessário entrar em oração para se tomar decisões o quê? Na vida. Para se decidir áreas da sua vida. Para se decidir situações aonde você precisa obter o quê? Resposta. Entra em juízo diante do Senhor. Entra para clamar. Entra para levar uma vida de oração. Entra ali em acordo com a palavra, em acordo com as escrituras. Entra ali no clamor diante de Deus para se resolver áreas e setores da sua vida que estão mal resolvidos. Situações que ficaram mal entendidas. Entra junto com Deus em juízo. Entra diante do Senhor em oração, e ora e clama até obter os resultados ou até obter respostas sólidas e verdadeiras e concretas a respeito da situação que você tem passado e vivido, para que você venha identificar a raiz do mal e para que a raiz do mal seja cortada e não você ser cortado em áreas da sua vida. Amém, povo de Deus? Entremos juntamente em juízo diante do Senhor, em oração, com amor, com intensidade, com fé, com integridade, em justiça, para viver a palavra, para viver as escrituras. E diz assim, continuando, diz: quem do imundo tirará o puro? Aí Jó responde: ninguém. Essa é a realidade, né? O que nós vamos tirar do imundo? Tem como tirar a pureza daquilo que é imundo? Ele fala: ó, quem do imundo tirará o puro? É isso que Jó estava querendo dizer. Então, se existe uma situação aonde não está certo, a pessoa precisa o quê? Consertar, deixar aquela prática. Porque como que vai se tirar a pureza daquilo que é o quê? Só Deus consegue fazer isso, limpar uma pessoa, né? Oferecer para ela o quê? Perdão, mudar a vida dela. Então, só em Deus a pessoa vai conseguir se lavar e se purificar de práticas que não estão de acordo com a palavra de quem? De Deus. Então, por isso que é necessário entrar em juízo com o Senhor para se lavar, para se erguer, para se purificar. Porque a capacidade de lavar uma pessoa, o coração, a mente, o comportamento, lavar uma alma, só cabe a quem? A Deus. E por isso a pessoa tem que se decidir em cortar a raiz do mal, em servir a Jesus, em levar uma vida de oração, buscar ser uma pessoa liberta de ver, ter a palavra inspirada pelo Espírito Santo, pela verdade, fazer conforme que a Bíblia está ensinando, tomar decisões sérias na sua vida, a respeito da santidade, a respeito do compromisso com quem? Com Deus, do compromisso com a verdade, tomar a decisão realmente por Jesus Cristo, falar: eu quero ser uma pessoa boa, eu quero ser uma pessoa transformada, eu quero ser uma pessoa sarada, de mente sarada, de corpo sarado,
de coração sarado. Não vou deixar nada, o ódio, a raiva, o ressentimento, nada disso entrar no meu coração. Não, a raiz do mal vai ser cortada. A raiz da enfermidade vai ser cortada. A raiz do pecado vai ser cortada, vai ser retirada da minha vida. Eu vou tomar a decisão. É a pessoa decidir, não vou permanecer no mundo, não vou querer purificar no Senhor. Não vou querer permanecer na prática que está em desacordo com a palavra, não. Vou me purificar em Deus, vou purificar minha mente, vou purificar meu coração, vou me lavar no coração, vou me arrepender, vou me concentrar diante de quem? De Deus. É uma decisão que precisa partir da pessoa. Uma decisão que a pessoa precisa tomar para toda o quê? Para toda a vida. E continua, diz assim: visto que os seus dias estão determinados, e contigo está o número dos seus meses, e tu lhe puseste limites, e não passará além deles. É isso que Jó está falando aqui. Que Deus, Ele pôs limites sobre a vida dos seres humanos. E nós não devemos passar além do quê? Além deles. O que quer dizer isso? Nós temos que respeitar a palavra de quem? De Deus. Você quer ser uma pessoa, irmãos, que tenha dias abençoados aqui? Você quer ser uma pessoa que tenha a mente sã, um corpo curado, um corpo sarado, uma vida repleta de bênçãos, de alegria, de paz? Não ultrapasse os limites da palavra. Não ultrapasse os limites colocados por quem? Por Deus. Sabe que tem limites que são postos sobre as nossas vidas e que não devem ser ultrapassados. Assim, a alegria não vai faltar, a bênção não vai faltar, assim a sabedoria não vai faltar, o milagre não vai faltar em áreas da sua vida. Ultrapasse os limites impostos por quem? Por Deus. E diz ainda, continua, diz assim: desvia-te dele para que tenha repouso, até como jornaleiro tenha contentamento no seu quê? Dia. A gente tem que se desviar do quê? Dos nossos caminhos, irmãos. Das práticas o quê? Erradas. Das escolhas o quê? Erradas. Não ultrapasse o limite. Se desvie dos caminhos o quê? Maus. Corte a raiz o quê? Por quê? Porque mesmo que você um dia já tenha sido cortado nessa vida, em alguma área, em algum setor da sua vida, mas se você for um cumpridor da verdade, olha o que a palavra de Deus diz ao seu respeito. Diz assim: porque há esperança para a árvore cortada, ainda se renovará, e não cessarão os seus renovos. E se envelhecer na terra a sua raiz, e morrer o seu tronco no pó, ao cheiro das águas brotará, e dará ramos como a planta. Está falando, irmãos, e tem jeito. Para todo mundo que quiser receber a direção de quem? De Deus. Até se uma área da sua vida foi totalmente destruída e cortada, talvez até por causa de escolhas que você mesmo fez. Se você receber Jesus na condição de Senhor e Salvador e começar a viver uma vida com Deus e parar de ultrapassar os limites da palavra, os ensinamentos que a Escritura mostra, começar a ser um seguidor da verdade, ao cheiro das águas, ao cheiro da água viva, que é Jesus, ao cheiro da palavra, ao cheiro de uma vida de oração, ao cheiro das águas do Espírito Santo, você brotará como rei, e todas as suas forças serão o quê? Renovadas. Até que se a raiz já envelhecer, parece que não tem jeito mais nem de frutificar, ou nem de gerar frutos. Mas ao cheiro das águas, ao cheiro do poder da oração, ao cheiro da unção do Espírito Santo, ao cheiro do cumprimento da palavra, ao cheiro da água viva que é Jesus.
começar a brotar novamente. Mesmo que já tenha sido cortado, o tronco já esteja envelhecido. Pareça que não tem jeito mais. Mas vai se brotar novamente a cura, a libertação, o renovo espiritual, o renovo das forças, o renovo no coração. E áreas da sua vida que estão totalmente destruídas vão ser reconstruídas novamente, vão se renovar novamente. Áreas da sua vida que talvez estão completamente acabadas, que foram cortadas por escolhas que você mesmo fez, vão ser renovadas novamente, vão frutificar com cura, com milagre, com libertação. Vão frutificar com frutos bons para a glória de Deus. O cheiro das águas. A partir do momento que você voltar a orar, a partir do momento que você voltar a ser um cumpridor da verdade, a partir do momento que você voltar à essência que há em Deus, ao compromisso com a palavra, a vida verdadeira com Deus, a partir do momento que Deus for o seu primeiro objetivo, estiver em primeiro lugar no seu coração, e a vida com Deus for o seu alvo mais importante, e você quer alcançar essa vida,